Imagina a seguinte cena. Você acabou de acordar, foi até o banheiro para escovar os dentes. Assim que você abre a torneira, vem um pensamento na sua mente. Nossa, o barulho da água me faz lembrar de aquário. Tá aí, eu vou montar um aquário hoje. Deixa eu dar uma olhada lá na minha cozinha e ver o que eu posso usar para fazer isso. Você costuma realizar seus projetos dessa forma? Assim, de uma hora para outra, sem mais nem menos, sem nenhum critério? Assista esse vídeo até o final e eu vou explicar para você por que o planejamento é importante para o seu aquário. E eu também vou te ensinar como fazer um planejamento do início ao fim. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Jairo Oliveira e você está no canal Aquarismo Global Oficial. No vídeo anterior, eu ensinei uma sacada de mestre. Como montar um aquário sem ter dinheiro para fazer isso. Se você não assistiu o vídeo, o link está aqui embaixo na descrição. Assiste lá que a sacada é infalível. Mas outra coisa que eu também abordei no outro vídeo foi a possibilidade de surgirem fatores diversos que pudessem causar um obstáculo na execução de tarefas importantes no seu aquário, seja ele de água doce ou marinho. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para você uma forma simples e eficiente de como você prever e prevenir esses fatores, diminuindo bastante o risco de dificuldades enquanto você executa as tarefas do aquário. E a técnica que eu vou ensinar para você é nada mais nada menos do que o famoso planejamento. Sim, é uma técnica tão simples e lógica, mas que a maioria dos aquaristas ignoram, principalmente quem está começando agora. Simplesmente não planejam a montagem do aquário e a rotina da manutenção. O planejamento é fundamental para você saber com exatidão as reais necessidades do seu projeto. Isso pode evitar com que você tenha que parar tudo porque esqueceu de algum detalhe. Se você estiver com tudo anotado e conferido, as tarefas vão fluir e você vai se sentir cada vez mais motivado vendo as coisas acontecendo na sua frente. E a sua satisfação vai chegar no nível mais alto ao ver que tudo está funcionando perfeitamente. Se você já é uma pessoa que coloca no papel tudo que vai precisar para realizar um projeto, meus parabéns. Eu desejo a você muito sucesso nas suas empreitadas. Mas se você é uma pessoa do tipo que faz o que dá na cabeça, de uma hora para outra e sem calcular os fatores envolvidos, eu lamento informar, viu? Você sempre estará investindo uma grande quantidade de energia desnecessária e muito provavelmente também estará desperdiçando recursos que talvez sejam limitados. Você também poderá estar colocando a sua segurança em risco ou até desperdiçando um tempo valioso refazendo algo que não deu certo. Olha só quanta coisa negativa e desmotivante acontece pela falta de um simples planejamento. Então, a partir de hoje, coloque isso como um propósito. Não comece mais nenhum projeto sem ter um planejamento antes. E se você não sabe como planejar a montagem de um aquário, fique tranquilo, eu vou ensinar isso para você agora. Eu vou usar o método passo a passo. Assim, caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar ao vídeo e rever quantas vezes você quiser. É importante também se você puder anotar em algum lugar, que vai ajudar você a memorizar cada etapa que vai ser vista aqui hoje. Muito bem, vamos então ao que interessa. Pois bem, esse então é o primeiro passo do seu planejamento. Definir aonde será instalado o aquário. Estude alguns espaços na sua casa que possam estar ociosos e que seja legal e aconchegante para receber seus futuros amiguinhos. Evite montar o aquário num local onde a luz do sol incida diretamente. O excesso de luz pode provocar o surgimento de algas. Evite também colocar o aquário num local onde as pessoas passam com muita frequência. O excesso de movimento pode deixar os peixes assustados e estressados. O segundo passo do planejamento, a instalação elétrica do aquário. Esse é um tema bastante delicado, que envolve segurança. Portanto, dedique uma atenção especial a esse tema. Jamais utilize instalações elétricas com descaso. Não coloque a sua vida, da sua família, a sua casa em risco em nome da economia. O terceiro passo, o móvel adequado para acomodar o seu aquário. Por questões de segurança, jamais ignore o fato de que tudo dentro de um aquário pesa. Os vidros, a água, o substrato, as rochas, os equipamentos e outros detalhes que porventura venha a existir.
Só para exemplificar, um simples aquário de 60 litros, somados aí todos os elementos, ele pode chegar ou até mesmo ultrapassar os 100 quilos. Portanto, o peso do aquário não pode ser negligenciado jamais. O quarto passo é o aquário. E no que diz respeito ao recipiente de vidro, você tem duas opções à sua disposição. A opção número 1 é montar o aquário com suas próprias mãos. Se você tem alguma habilidade manual, você tem conhecimento com medidas, nada impede que você vá até uma vidraçaria, adquira os vidros e faça você mesmo a montagem do tanque. A opção número 2, comprar o aquário pronto. Evidentemente é a opção mais fácil, simples e prática que tem. Se a sua opção for essa de comprar o aquário pronto, eu sugiro que você procure um estabelecimento de confiança, seja uma loja especializada ou uma vidraçaria que faça o serviço de montar o aquário. Mas antes de trazer para casa, peça para fazer um teste com água, para ver se não tem nenhum vazamento. Ainda nessa etapa do recipiente de vidro, duas tarefas têm que ser feitas. A primeira é a aplicação de um filme adesivo no vidro traseiro do aquário. Esse filme adesivo ele tem a finalidade de dar um destaque visual aos elementos que estão dentro do aquário. Normalmente isso acontece por contraste, por isso que são escolhidas as cores mais escuras, né? Normalmente é o preto, o azul ou então o verde. A segunda tarefa é a colocação de uma placa de isopor embaixo do aquário. Essa placa ela tem a finalidade de estabilizar o aquário em cima do móvel que vai receber ele. Às vezes tem alguma sujeirinha ou um desnível em cima dessa superfície onde o aquário vai ficar, e se for colocado diretamente o vidro em cima dessa superfície, pode ocasionar uma pressão extra ali e o vidro acabar rachando. Então o isopor ele vai estabilizar o aquário, ele vai se moldar essa superfície, evitando que o vidro sofra algum tipo de pressão. Agora o quinto passo do planejamento: o substrato e as rochas que vão dentro do aquário. O substrato é o cascalho e a areia que vão forrar o fundo do aquário. Ele também é responsável pela fixação das plantas e a nutrição delas. Além de um belo efeito estético, as rochas são necessárias para a formação de abrigos e sombra para algumas espécies de peixe. E fique atento, o tipo de substrato e rocha que você colocar dentro do aquário pode alterar a qualidade da água. Eu já estou preparando um vídeo que eu vou falar mais profundamente sobre esse tema. Vou colocar ele no ar em breve, então aguarde. O sexto passo do nosso planejamento é a filtragem da água. Os filtros eles servem para controlar a qualidade da água do aquário. E existe uma grande variedade de tipos de filtro, mas a finalidade principal deles se mantém praticamente a mesma. Chegamos ao sétimo passo do nosso planejamento, o aquecimento. As consequências de um desequilíbrio de temperatura no aquário pode ser catastrófico. Então é importante a inclusão de um termostato e um termômetro no nosso planejamento. O oitavo passo, a iluminação do aquário. A principal função da iluminação no aquário é fornecer de forma controlada os benefícios da luz do dia, tanto para os peixes quanto para as plantas. Atualmente tem duas tecnologias disponíveis como iluminação para aquário: as lâmpadas fluorescentes e as luminárias de LED. As duas têm vantagens e desvantagens. Eu vou explicar detalhadamente sobre isso num futuro vídeo, que eu colocarei no ar em breve. Fique atento então. Nono passo, a vegetação do aquário. Nesse quesito, você terá duas opções. Ou você coloca plantas naturais no aquário, ou você pode utilizar plantas artificiais. Se a sua escolha forem plantas naturais, saiba que elas precisam de cuidados, como se fosse um jardim. No caso das artificiais, basta colocar lá dentro que está tudo bem. Décimo passo, a ornamentação do aquário. Existe uma infinidade de tipos de ornamento disponível, desde os navios afundados, mergulhadores, personagens de desenho infantil, baús de tesouro e por aí vai. Não existe nada de errado em colocar um enfeite dentro do aquário, mas você deve ficar atento a um detalhe. Esse enfeite ele não pode quebrar a naturalidade do ambiente. Apesar do ornamento estar agradando a você, ele pode estar causando estresse e assustando os peixes dentro do aquário. O meu conselho é que você seja sempre um aquarista consciente. Não transforme seu aquário num parque de diversões. Use sempre o bom senso na hora de adquirir um ornamento para enfeitar o seu display. Muito bem, a partir de agora os próximos passos estão relacionados com cuidados gerais e processos de manutenção do aquário. Então é importante você também colocar isso no papel para que você comece a se habituar com rotinas relacionadas com esses processos. Chegamos então ao 11º passo, a água do aquário. Considere a água do aquário como o elemento da vida, literalmente. E é esse elemento que mais vai exigir cuidados da sua parte.
Então procure entender as suas reais necessidades e como controlar tudo isso. Então aguarde, em breve eu terei um outro vídeo onde eu falarei detalhadamente sobre todos os fatores relacionados com a água e você vai aprender como cuidar de cada um deles. O 12º passo, a ciclagem da água. Eu considero esse passo como a prova de fogo do aquarismo. Se você conseguir seguir ele à risca, sem ceder à tentação de pular alguma etapa, você com certeza está no caminho certo de se tornar um aquarista de sucesso. A ciclagem é uma fase fundamental do aquário. E você tem que entender que a vida dentro do aquário surge muito antes da chegada dos peixes. É o processo da ciclagem que vai produzir todos os elementos essenciais para tornar a água ideal para você iniciar a sua criação. Chegamos ao 13º passo, os peixes. O que seria do aquário sem os peixes, não é mesmo? Talvez só um tanque cheio de plantas. Mas já que os peixes são a razão de ser do aquarismo, eles têm que ser planejados também. Infelizmente, você não pode colocar qualquer tipo de peixe dentro do aquário. A primeira providência que você tem que tomar é fazer uma relação com todos os padrões que foram definidos para a água do aquário. Você tem que saber com exatidão os parâmetros da água, o tipo de pH, a temperatura, a iluminação, a vegetação que você vai colocar dentro do aquário. E somente depois que você tiver essas informações é que você vai até uma loja escolher peixes que estejam adequados com essas condições. Outro fator relacionado com os peixes é a compatibilidade entre as espécies. Nem todas as espécies se bicam, elas nem sempre se dão bem. Tem peixes que são de comportamento agressivo, outros já são mais pacatos. Então você tem que saber qual é o temperamento, o comportamento de cada espécie de peixe antes de colocá-los juntos no aquário. Caso você não possua essa informação, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar o meu blog. Lá eu disponibilizo fichas técnicas de cada espécie de peixe, onde tem todas as informações necessárias sobre como cuidar de cada um deles. E para fechar esse tópico dos peixes, uma questão que não pode passar em branco: a capacidade do aquário. Ou seja, quantos peixes cabem lá dentro e qual o tamanho máximo que cada peixe pode ter. Muitos fatores estão envolvidos nessa questão da população do aquário. O consumo de oxigênio, por exemplo, a quantidade de detritos e dejetos que os peixes vão gerar, o espaço físico. Tem peixes que são muito ativos e precisam de espaço para nadar, caso contrário eles se tornam apáticos e acabam até adoecendo pela falta de movimentação. Enfim, é muito importante e não pode ser negligenciado. Então, mais uma vez eu convido você a visitar o meu blog, o link está aqui embaixo na descrição, para que você tenha acesso a uma tabela onde eu disponibilizo as medidas do aquário e a quantidade específica de peixes que cada um deles comporta. Então faça uma visitinha lá, essa informação é muito importante para você. O 14º passo do nosso planejamento, a alimentação dos peixes. Os peixes estão classificados em 3 categorias referente à alimentação: carnívoros, herbívoros e onívoros. Os peixes carnívoros, como o próprio nome diz, eles comem basicamente alimentos de origem animal. O organismo dos peixes carnívoros necessita de muita proteína para se manter equilibrado, mas já tem muitas rações no mercado que prometem auxiliar no suprimento dessas necessidades. Os herbívoros se alimentam basicamente de vegetais, que podem ser folhas ou legumes, e nunca ofereça alimentos de origem animal para esses peixes. Os peixes onívoros são aqueles que se alimentam de qualquer tipo de alimento. Pode ser de origem animal, de origem vegetal, a maioria das rações industrializadas. Então é o tipo de peixe que vai oferecer menor dificuldade para você tratar deles. Mas a melhor ferramenta, como eu já disse antes, para você saber como cuidar de cada espécie de peixe, são as fichas técnicas. Ali você tem todas as informações necessárias para você suprir as necessidades dos peixes. Então, vai correndo lá no meu blog e comece a estudar as fichas que já estão disponibilizadas lá. 15º passo, a TPA e a sifonagem do aquário. Esses dois processos estão relacionados diretamente com a garantia da qualidade da água do aquário. A sifonagem é um processo de limpeza, é onde você vai retirar de dentro do aquário detritos, partículas de sujeira acumuladas, normalmente no fundo do aquário. Você pode realizar esse processo utilizando uma simples mangueira ou um equipamento chamado sifão. Já a TPA, que significa troca parcial de água, apesar de parecer com a sifonagem, ela tem outra finalidade, que é a renovação do volume de água do aquário. Algumas espécies de peixes não suportam água envelhecida
e também para repor alguns parâmetros que vão se alterando com o passar do tempo. Os intervalos para a realização da TPA podem variar de acordo com o tamanho do aquário, ou alguma necessidade extraordinária, como a correção do pH, por exemplo. 16º passo, a manutenção do aquário. Como eu já disse em vídeos anteriores, depois que você passa pela montagem do aquário, se você fez tudo certinho, bonitinho, como manda o figurino, você só terá que manter aquilo que já está funcionando. Então você não pode deixar de forma alguma que falte no seu planejamento os itens que precisam ser revisados e renovados periodicamente. Então anote uma agenda e uma planilha, qualquer coisa, desde que não deixe você esquecer de realizar esses procedimentos. O procedimento número 1 é a limpeza periódica dos filtros. Verifique com frequência o estado do filtro. Dentro dele existem componentes que acumulam sujeira retirada da água do aquário, como a manta acrílica e o carvão ativado. Esses elementos não podem ser aproveitados, eles têm que ser obrigatoriamente substituídos, porque eles não recuperam mais a sua eficiência. Eles são baratos e fáceis de encontrar, então você não vai ter problema com isso. Segundo procedimento importante da manutenção, e já foi falado aqui, é a realização da TPA e da sifonagem periódica. O acúmulo de detritos e a falta de renovação da água do aquário pode ser catastrófico, como eu já disse, salvo algumas exceções. Terceiro procedimento na manutenção do seu aquário, as podas e fertilizações das plantas. Se o seu aquário vai ser do tipo plantado, você não pode esquecer que as plantas necessitam de cuidados, como se fosse um jardim. Com o passar do tempo, algumas folhas morrem e caem, algumas raízes e até as plantas podem crescer demais e precisam ser podadas. E alguns nutrientes que não são produzidos naturalmente dentro do aquário terão que ser colocados por você. Também não esqueça da iluminação, é um fator importante no processo de fotossíntese das plantas. Muito bem, chegamos ao final deste vídeo e agora você tem nas suas mãos uma relação com 16 etapas simples que vão te orientar na montagem do seu aquário. Eu sugiro que a princípio você aplique esse método em aquários de água doce, porque os aquários marinhos utilizam alguns equipamentos e precisam de alguns cuidados específicos. E eu vou trazer essas informações para você futuramente. Agora eu gostaria de pedir a você que está me assistindo que acompanhe atentamente os próximos vídeos que eu colocarei no ar, porque neles eu vou explicar detalhadamente cada item que você viu comigo hoje. Eu decidi passar os detalhes separadamente por conta do tempo, senão esse vídeo ficaria muito longo, ele ultrapassaria brincando aí 2 horas de duração. Portanto, o vídeo de hoje foi para que você conhecesse as etapas essenciais de um planejamento e soubesse algumas considerações a respeito. E se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, adicione os seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você conheceu o canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para que você seja avisado dos próximos lançamentos. Eu também estou nas outras redes sociais, então curta minha página no Facebook, me siga no Instagram e acompanhe os artigos que eu posto com frequência no meu blog. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!